Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título A Necessidade Espiritual dos Judeus. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos, e o primeiro deles será: os judeus necessitam se libertar do jugo da lei. Em segundo lugar, vamos falar sobre os judeus necessitavam abandonar a hipocrisia. Em terceiro lugar, vamos falar sobre os judeus precisam se libertar do ritualismo. Vamos então dar início à aula de hoje. Item número 1. Os judeus necessitavam se libertar do jugo da lei. Os judeus da sociedade judaica, na época de Cristo, se consideravam homens bons, inteiramente aprovados diante de Deus. E isto por se acharem cumpridores dos preceitos da lei. E neste contexto, julgavam os não-judeus gentios por não observarem principalmente os preceitos ritualísticos da lei de Deus, tornando-se uma espécie de religiosos moralistas críticos. Não existe homens bons na terra para o padrão moral divino e somente Deus é quem pode julgar. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 10, versículos 17 a 18, que diz o seguinte: Marcos, capítulo de número 10, versículos 17 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Somente o Senhor é bom. Neste contexto que nós lemos aqui sobre a questão do julgamento dos judeus para com os gentios, nós vamos fazer uma leitura agora na carta aos Romanos, capítulo 2, versículos 1 a 11. E depois vamos fazer comentários desdobrando estes versículos que nós vamos ler agora no capítulo 2, do versículo 1 ao 11 da carta aos Romanos. Romanos, capítulo 2, versículos 1 a 11, diz assim: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, preservando e fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego,
Glória, porém, e honra, a paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, neste contexto que nós lemos aqui, com relação à introdução desta lição, nós vamos agora comentar cada parte deste texto que nós lemos, Romanos capítulo 2, versículos 1 ao 11, de quais as mensagens referidas neste texto e, respectivamente, qual é a sua aplicação pessoal no contexto de nossos dias. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a dura reprimenda de Paulo aos judeus. O apóstolo Paulo, após admoestar duramente os gentios sobre a ira de Deus, e nós estudamos isso no capítulo de número 1, na lição passada desta carta aos Romanos, agora o apóstolo Paulo, se volta para uma dura reprimenda aos judeus, que demonstravam uma hipocrisia religiosa quando incendiam um pesado padrão de comportamento, um pesado padrão de ritos, de tradições para os gentios. E, ao mesmo tempo, não cumpriam estes preceitos morais, reforçando o tenebroso adágio popular que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Os judaizantes julgavam os gentios pelos erros cometidos, que eles mesmos, os judeus, também faziam, sendo então um ato reprovável diante de Deus. Portanto, os judeus julgavam os gentios como não sendo um povo de Deus. Ordenavam aos gentios que fizessem ritos, cerimônias, que tivessem um padrão moral estabelecido segundo os judaizantes, mas não cumpriam com o que diziam. É o que nós podemos ler em Romanos, capítulo 2, versículos 1. Isso na igreja de Roma. Romanos, capítulo 2, versículo 1 diz: portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. A aplicação pessoal deste contexto aqui, porque a igreja de Roma ela era formada por judeus e gentios. E, na realidade, Paulo estava falando para todos os homens. E o que Paulo estava falando para todos os homens? Que não devemos julgar absolutamente ninguém para não sermos julgados. É o que diz em Tiago, capítulo 4, versículos 11 a 12. Tiago, carta de Tiago, capítulo de número 4, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal ao irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Vou repetir esse versículo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Portanto, somente Deus é quem pode julgar, porque só Ele é quem pode salvar. Nenhum ser humano pode salvar o outro, mas Deus pode salvar. E só Ele é quem julga
Só Ele quem é o legislador, ou seja, dita a lei. Só Ele é quem julga, isto é o juiz. Não podemos julgar ninguém, nem ser juiz de ninguém. Prosseguindo no texto, nós vamos falar agora sobre a sólida base divina da salvação e também do julgamento para com todos os homens. Paulo agora passa a falar sobre a questão da salvação e como vai se dar esse julgamento dos homens por parte de Deus. Então, o julgamento de Deus para com os homens não se apoia em valores humanos, de justiça ou de moralidade. Não adianta o homem receber alto nível de avaliação moral de outros homens ou de sua própria justiça, pois o que tem valor efetivo de diagnóstico e veredito de aprovação é o juízo de Deus, que vem sobre todos os homens, independente de cor, raça, sexo, nacionalidade, etc. Então, Deus, quando vai julgar o ser humano, ele tem uma base de julgamento, porque ele é justo. E o julgamento de Deus tão somente se baseia na fé em Jesus Cristo para o homem. Quando o homem o tem, primeiramente, Jesus como um Salvador, que morreu na cruz por nós. E por fim, como Senhor, nós obedecemos tudo que Ele ordena. E então só somos servos de Deus se obedecemos a Deus. E essa fé e essa obediência, ela é ratificada pelo exercício digno, consequencial do padrão moral divino, segundo a justiça de Deus em nós. E é isso que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 2, no versículos 2 e 3. Ele diz, Romanos, capítulo 2, versículos 2 e 3. Observem, quando ele diz, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Portanto, não adianta que eu seja julgado pelas minhas próprias concepções ou autoavaliações, ou avaliação de outrem, que não conhece o meu coração. O julgamento efetivo, verdadeiro, é o de Deus. Porque Deus conhece o coração do homem. Este é o que vale. Outro ponto importante dentro deste texto é que muitos homens pensam ser autossuficientes em bondade. Acreditam que em sua postura moral, presumidamente correta, no seu modo particular de avaliação, estão agradando a Deus e assim acham que estão em paz com o Senhor, e nesta suposta condição desvalorizam neste estado de desprezo à tolerância, ou seja, desvalorizam a Deus, desvalorizam o estado de tolerância, de bondade e de longanimidade de Deus. Então existem homens que se acham autossuficientes. Eu sou bom marido, eu sou bom pai, eu não fumo, não bebo, não tenho vício nenhum, não faço mal a ninguém. Então ele se acha nessa condição autossuficiente de receber a graça de Deus. Acha que estão agradando ao Senhor, apenas por este padrão moralista. Mas não é assim. Não é desta forma. Por quê? Porque neste estado de autossuficiência, eles estão desvalorizando a bondade de Deus, a paciência de Deus para conosco. Porque nós pecamos diante de Deus. E pecamos também diante dos homens.
E por isso nós precisamos da tolerância, da longanimidade, ou seja, da paciência, da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor, para a gente pedir perdão. E Paulo fala exatamente que nós devemos ter esse cuidado de não ser autossuficiente, de acharmos que somos bons. Somente Deus é bom, não há homem bom. Então, vamos ler aqui Romanos capítulo 2, versículo 4, para reforçar esse posicionamento. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, não são as minhas boas qualidades morais que vai me levar ao arrependimento, levar a ser salvo pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. É a bondade de Deus que nos leva a isso. Então não ponhamos a nossa salvação tendo como respaldo a nossa bondade, o nosso ser, o nosso proceder de acharmos que somos bons. E não somos. Precisamos de Deus. Ponto número 3. A dura cerviz do homem em sua natureza. O homem possui uma dura cerviz. A tendência do homem é a inclinação para a carne. É a inclinação para a desobediência a Deus. Então, a dura cerviz do homem em sua natureza, agindo de forma hipocritamente religiosa, amealha para si um justo julgamento final, com o recebimento de sentenças segundo as suas obras. Então, o que o apóstolo Paulo está a dizer agora, aqui no versículo 5 e 6, é de que o homem religioso, o que ele amealha para ele não é a salvação, é uma sentença pesada, forte, um julgamento final de Deus forte, duro, para aqueles que se colocam com uma máscara, uma fachada, um manto de religiosidade. É o que diz no versículo 5 e 6. Então vamos ver o que foi que Paulo escreveu aqui aos Romanos. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. No ponto número 4, aí ele vai dizer, Paulo vai falar sobre essa sentença. No plano espiritual, primeiramente, e depois no plano terreno. Então vamos ver agora no item 4, plano espiritual. No plano espiritual, o homem justo, o homem que tem fé em Jesus, o homem que é obediente à vontade de Deus, no plano espiritual ele recebe a vida eterna. E isso no justo juízo de Deus. Essa vida eterna será dada para quem sempre faz o bem, para quem busca permanentemente estar na glória de Deus. E o que é estar na glória de Deus? É ser igual a Deus. É imitar o caráter de Deus. É obedecer ao Senhor. É ter a fé em Jesus, no sacrifício de Jesus. É estar, é honrar o Senhor de forma fiel e lutar ardentemente contra o pecado com o objetivo de ter no futuro um corpo glorificado, a consumação da sua salvação. Agora, para os facciosos, para os dissidentes, para aqueles que não ouvem a palavra e praticam, desprezam o Senhor, aí para estes facciosos, Paulo diz que o que haverá é a condenação eterna no lago de fogo.
Então vamos ler aqui o versículo 7 e 8 que diz: a vida eterna aos que, preservando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Agora, no quinto item, Paulo fala sobre o plano terreno. Essas retribuições no plano terreno. Para os que desobedecem ao Senhor, tribulação e angústia vai ser dada para qualquer homem que faz o mal. Porque há uma lei espiritual que diz que quem planta, colhe. E se plantou o mal, vai colher o mal. Se plantou o amor, vai colher amor. Então, tribulação e angústia para quem faz o mal. Agora, para quem faz o bem, para quem tem a sua fé em Jesus, para quem obedece ao Senhor, aí sim, glória, honra e paz será dada para qualquer homem que pratica o bem. Versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler 9 e 10. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também ao grego. Ou seja, é universal esta lei espiritual. É qualquer homem que faz o mal. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego. Também é universal. Quem pratica o bem colherá o bem, com certeza. E por último, e aí é o que está dentro deste contexto de julgamento, de sentenças dadas, é que Deus não faz acepção de pessoas. Todos os homens são iguais perante Deus no direito de salvação, que é uma dádiva gratuita dada pelo Senhor, pela fé em Jesus. Romanos capítulo 2, versículo 11 diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Portanto, nós fizemos aí um estudo, uma exegese do que nós lemos na carta aos Romanos, capítulo 2, versículos 1 ao 11. Qual é a aplicação pessoal? Não são os nossos atos de justiça do texto que nós lemos. No geral, qual é a aplicação pessoal? Não são os nossos atos de justiça ou de consecução de rituais litúrgicos, religiosos, que nos dão o direito da salvação. É pela graça e pela fé no sacrifício de Jesus na cruz que nós somos salvos. Sabendo que um dia seremos julgados pelo justo juiz de todos, o Senhor Jesus, que não faz e nunca fará e nunca fez acepção de pessoas. Vamos fazer uma leitura na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 1 a 10, para nós termos então um reforço do que nós estamos a falar nesse momento. Efésios, capítulo 2, versículos de número 1 ao 10. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Outra aplicação pessoal que nós vamos ter ou falar é sobre a pureza moral de Deus que ele gravou na consciência dos homens. E em nós também está gravada na nossa consciência a lei de Deus. Então vamos ver como isso se dá. Além da revelação de Deus na criação, dos atributos morais e naturais de seu ser, o Senhor gravou na consciência do homem intuitivamente o que é certo e o que é errado, segundo um padrão moral de caráter do Senhor. Sendo por isto o homem que não se rende à magnificência de Deus indesculpável de não ter o conhecimento de Deus e saber que o Senhor deseja uma relação de plena comunhão com o homem. É com esta base que Jesus julgará os segredos mais íntimos dos homens, bem como pelo seu comportamento diante de Deus, segundo a referência do Evangelho de Cristo. Romanos capítulo 2, versículos 12 a 16, fala exatamente desta gravação da lei de Deus na consciência dos homens. O apóstolo Paulo fala assim na carta através, ou melhor dizendo, tendo como fonte o Espírito Santo. Romanos capítulo 2, versículos 12 a 16 diz: Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-os ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Todo homem tem a sua consciência, e quando ele faz errado, a consciência o acusa de que ele fez errado, porque Deus gravou no coração do homem a sua lei de forma intuitiva. Vamos passar agora a estudar o item número 2 da lição, que tem aqui como título: os judeus necessitavam abandonar a hipocrisia. Os judeus estavam imbricados diretamente com um legalismo fundamentalista, se considerando aprovados diante de Deus mediante uma aparente obediência aos preceitos da lei, bem como pelo rigoroso cumprimento das cerimônias ritualísticas no plano religioso, que denunciavam a sua hipocrisia legalista. É o que nós podemos ler em Romanos capítulo 2, versículos 17 a 24, que diz assim: Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido do que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestres de criança, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Vamos então fazer uma exegese também
deste texto que nós lemos. E o primeiro ponto é que Paulo, nesta leitura, ele adverte sobre o legalismo e o conhecimento sem aplicação prática. O apóstolo Paulo passa agora a enfatizar na Epístola aos Romanos que títulos, e agora trazendo um pouquinho para o nosso contexto atual, que títulos tais como pastor, diácono, presbítero, evangelistas, etc., cargos na igreja, tais como superintendente de escola bíblica, vamos dizer assim, líder de departamento de louvor, líder de departamento das feminino, etc. Pessoas que têm a genealogia cristã, quando diz, eu nasci num lar evangélico, minha religião é católica, a minha religião é evangélica, eu sou da igreja X, da igreja Y, da igreja Z, tudo isto não credencia ninguém a ser salvo e nem dá verdadeiramente a segurança do conhecimento de Deus. Assim, neste contexto, o apóstolo Paulo adverte aos judeus sobre este assunto nos seguintes pontos. Então, essa questão do legalismo e do conhecimento sem a aplicação prática, Paulo agora vai, vamos dizer assim, advertir aos judeus o seguinte. Em primeiro lugar, os judeus confiavam na lei, não por causa do autor da lei, mas pelo que sabiam do conteúdo da lei, porém sem aplicar os seus ensinamentos. Ou seja, de nada adianta eu ter o conhecimento capa a capa da Bíblia se eu não pratico os ensinamentos. E é isso que ele está dizendo. E os judeus, por saberem da lei de cor salteado, saber o que era certo e errado, eles eram instruídos em toda a lei, presumidamente aí, entre aspas, conhecendo Deus e a sua vontade. E também, além disso, está aliado o contexto de que eles sabiam que eram, ou que são a nação, que era, no caso, a nação escolhida por Deus, dentre as outras nações. Então eles se orgulhavam disso humanamente, de todas estas coisas. E Paulo então adverte para que não fizessem isso. Romanos capítulo 2, versículos 17 e 18 diz assim: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Então, Paulo aqui coloca essa condição, de que eles se orgulhavam disto, né? De conhecer a lei, de repousar na lei, de se gloriar em Deus, e de aprovar as coisas excelentes porque eram instruídos na lei. Então, Paulo adverte contra esse orgulho humano, né? E o que é que ele diz? Que os judeus, na sequência, que os judeus tinham inteira confiança, que eles tinham a confiança de que tinham sabedoria e eles estavam com a verdade, e por isso se colocavam como referência espiritual para os gentios. Ou seja, por acharem que conheciam a lei de capa a capa, por acharem que era a nação escolhida pelo Senhor, então eles se colocavam assim: nós temos a sabedoria para ensinar os gentios. E neste caso, eles faziam uma coisa muito mais grave, apesar de ter o conhecimento da palavra, mas falhavam gravemente por não viverem essa palavra, por não viver o que ensinavam. E ainda de impor pesados fardos aos gentios, no que tange a concepção de rituais, de costumes, de tradições, pecando, isto é, transgredindo a lei que apregoavam para os gentios. Eles, na verdade, eram verdadeiros
hipócritas religiosos. Romanos capítulo 2, versículos 19 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Este lamentável comportamento de não praticar a palavra, de não praticar a essência da pura e gloriosa palavra de Deus. Ou seja, os judeus que tinham a lei apenas como regramento da letra, ou como apontamento da letra, na verdade, eles promoviam era a execração pública do nome de Deus entre os gentios, porque muitos apontavam para eles e diziam: aqueles ali dizem que é para a gente fazer isso ou aquilo, e eles mesmos não fazem. São hipócritas. Jesus várias vezes chamou os fariseus de hipócritas. Ou seja, aqueles que realmente não conheciam o Senhor, ou que não conhecem o Senhor, promovem a execração pública do nome de Deus. E Paulo diz isso em Romanos capítulo 2, versículos 23 a 24, diz assim: Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Qual é a aplicação pessoal para o nosso contexto deste texto lido e feito a exegese? Em primeiro lugar, nós temos a obrigação de conhecer a palavra de Deus com profundidade espiritual, tendo na razão humana o dever de praticar esta palavra. Pois a Bíblia Sagrada, manuseada hipocritamente, traz o juízo de Deus, a ira de Deus. Entretanto, utilizada no sentido de apontar o pecado e a necessidade da salvação pela graça e pela fé em Cristo Jesus, traz vida eterna, traz paz, traz alegria, traz a verdadeira segurança espiritual. Que nós venhamos a conhecer a Bíblia Sagrada, a ler, a estudar, a ter cada vez mais a vontade de comer esta palavra. Porque conhecendo esta palavra e praticando, nós seremos felizes. Nós teremos a alegria de viver com o Senhor. O nosso comportamento moral, a segunda aplicação pessoal do que nós lemos, é que o nosso comportamento moral, social, ético e espiritual em todos os ambientes que vivemos, diante dos homens e diante de Deus, devem estar pautados na verdade e de acordo com os preceitos bíblicos, para não darmos margem para escandalizar o Evangelho de Cristo diante dos homens. Todos os nossos atos devem sempre glorificar o nome do Senhor Jesus. Passemos agora a estudar o item 3 da lição. Os judeus precisam se libertar do ritualismo. Os judeus valorizavam os rituais como valor agregado para a salvação. E isto desvirtuava completamente o seu significado. Isto quer dizer que os judeus eles colocavam para os gentios em Roma, na igreja de Roma, eles colocavam o seguinte: olha, para ser salvo, para ir para o céu, para ter vida eterna, você precisa crer no sacrifício de Jesus, mas também precisa realizar um ato ritual agregado para a salvação. E isso desvirtua a palavra de Deus.
Porque a nossa salvação, a base, é a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E somente isto é suficiente para a nossa salvação. E um dos rituais mais utilizados, falados, pregados pelos judeus como valor agregado à salvação é o da circuncisão, como memorial perpétuo de uma aliança. Então, especificamente esse ritual, ele impunham aos gentios como valor agregado e requisito para a salvação a circuncisão. Esse ritual, na verdade, ele consistia no corte do prepúcio do órgão sexual masculino. Então, qual é o significado da circuncisão? Na verdade, a circuncisão, na verdade, ele é um memorial perpétuo de uma aliança feita entre Deus, Abraão e a descendência de Abraão, onde Deus, então, feita esta aliança, ele promete fazer de Abraão uma grande nação, a nação de Israel, de abençoar Abraão, de fazer dele um grande homem. E essa aliança, ela teve como um símbolo memorial a circuncisão, que é o corte do prepúcio do órgão sexual masculino. Este é o símbolo. Então, esta simbologia da circuncisão, na verdade, ela não modifica o coração do homem, porque é um símbolo, porque é um memorial. E não muda o coração do homem para que o homem seja santo. E por isso mesmo não passa de um ato simbólico memorial, como eu falei. Mesmo porque o circunciso, que não faz a vontade de Deus, se torna um incircunciso. E o incircunciso, que faz a vontade de Deus, este se torna circunciso. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 2, versículos 25 a 29, quando ele diz: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Portanto, este é o verdadeiro homem de Deus, é aquele que obedece ao Senhor e que tem a fé em Jesus como seu Salvador e Senhor. Portanto, estes atos memoriais são atos memoriais do que Deus faz, que é o que nós vamos falar na aplicação pessoal nesse momento agora. Rituais, cerimônias, costumes, tradições não possuem valor requisitório de salvação. São apenas memoriais litúrgicos de valor simbólico para um memorial de promessas de Deus ou atos praticados pelo Senhor a nosso favor, como, por exemplo, a Santa Ceia, como símbolo da nova aliança de Cristo com a humanidade. E por isso devemos realizá-la com a consciência plena do que estamos fazendo e com a compreensão do seu verdadeiro sentido, por que estamos fazendo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, o Senhor instituiu esse memorial simbólico, e apenas como memorial simbólico, não tendo força para a salvação do homem. Marcos, capítulo de número 14, versículos 22 a 26, diz assim: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo:
tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber de novo no reino de Deus, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Portanto, o Senhor aqui instituiu a ceia do Senhor como um ato simbólico, memorial da sua morte. Não são ritos litúrgicos que nos salva ou nos reveste de santidade. Na realidade, a nossa salvação é pela graça e pela fé em Jesus, ratificando um coração transformado e regenerado pelo Senhor e na obediência incondicional à vontade de Deus. No primeiro livro de Samuel, em seu capítulo de número 15, versículo 22, o Senhor vai falar exatamente sobre isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo de número 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto ao que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Ou seja, Deus, ele tem a exigência de que seus servos o obedeçam. E isso vale muito mais do que realizar rituais e tradicionalismos para com o Senhor. Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo de número 3, versículos de número 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerai perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. E se achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Portanto, este texto de Filipenses, capítulo 3, versículos 1 a 11, nós fechamos todos os ensinamentos dados anteriormente. Paulo, ele agora passa a defender junto aos judeus sobre as suas convicções diante de algumas perguntas, de alguns argumentos que os judeus colocaram para ele. Então os judeus fizeram aí pelo menos 4 perguntas a eles. Quando eu falo judeus, eu estou falando dos judeus que faziam parte
da membresia da Igreja de Roma, porque a Igreja de Roma, em parte, tinha os judeus e tinham também gentios. Então, eles fazem 4 perguntas a Paulo e Paulo agora vai responder a cada uma de forma inteligente e sob o domínio, sob a orientação do Espírito Santo. Então, na sequência da epístola, agora a gente sai do capítulo 2 e vamos para o capítulo 3, nos versículos 1 a 8. O apóstolo Paulo, presumidamente, ele se defende de 4 acusações que os judeus o fizeram, a partir de suas convicções, manifestadas lá no capítulo 2. Então, de tudo que Paulo falou no capítulo 2, os judeus agora fazem 4 perguntas a ele sobre este assunto. E vamos ver agora, item por item, quais foram as acusações e as respectivas respostas de Paulo. A saber, em primeiro lugar, os judeus acusaram Paulo de atacar os rituais do povo de Deus. Então, quando Paulo estava dizendo que os rituais não valiam absolutamente nada com relação à salvação do homem, então eles disseram, então você está, nesse caso, acusando, atacando os rituais do povo de Deus, porque os judeus se achavam povo de Deus. Então, o que foi que Paulo respondeu? O apóstolo Paulo diz que os judeus eles tiveram o privilégio de serem escolhidos pelo Senhor como o povo de Deus para proclamarem para o mundo o reino de Deus, porém falharam, negando Jesus como Messias e se apegando a rituais litúrgicos que têm o seu valor e validade, mas, entretanto, não os levariam para a salvação. A verdade, Paulo ele não atacava os judeus, mas sim o comportamento deles, de extremada hipocrisia e de farisaísmo. Romanos capítulo 3, versículos 1 ao 2 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Romanos, estava aqui na carta aos Filipenses, vamos para Romanos, capítulo de número 3, versículos 1 ao 2. Romanos, capítulo 3, versículos 1 ao 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas, sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então eles dizem, foi a vocês, judeus, que foram confiados os oráculos de Deus para proclamar a palavra. Mas, por estes rituais, vocês estão negando o sacrifício de Jesus. Os judeus, então, em seguida, eles acusam Paulo de anular as promessas de Deus para eles. O apóstolo Paulo ele responde com a firmeza de sempre, dizendo que nenhum homem tem o poder de invalidar ou anular uma promessa de Deus. Pois o homem é mentiroso, e ao contrário, Deus é fiel e verdadeiro. Todas as promessas de Deus são cumpridas no seu tempo certo, ainda que sejam infiéis. Paulo atesta claramente que os judeus não creram, que eles não creram, que eles foram infiéis, e por isso eles é que são mentirosos, pautados em religiosidade, de rituais na crença da salvação, através delas. Romanos capítulo 3, versículos 3 a 4 diz assim: e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para ser justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Portanto, Paulo diz aqui que todo homem é mentiroso e Deus é que é verdadeiro. Todo homem é infiel e Deus é que é fiel, para sempre. Em seguida, os judeus acusaram Paulo de que a sua pregação se caracterizava como Deus sendo um Deus injusto. Então o apóstolo Paulo diz que a aplicação da justiça de Deus, ou seja, da ira de Deus, no caso, o seu julgamento é por causa das injustiças humanas. A justiça de Deus é acionada, é aplicada por causa das injustiças humanas. Ou seja, a justiça de Deus ela é absoluta, ela é soberana, ela é infalível, ela é inerrante e justa. E não faz acepção de pessoas.
Se Deus fosse injusto, qual seria a sua moral para julgar o mundo? É o que Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículos 5 a 6, que diz assim: mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E em último lugar, os judeus acusaram Paulo de que a sua pregação os levariam a pecar contra Deus. O apóstolo Paulo diz que a sua resposta, ou seja, que a sua suposta mentira pregada, mentira que ele estava dizendo, uma suposta mentira dele, do caso Paulo, que os judeus estavam a acusar, mostra cada vez mais a verdade. Na realidade, ela mostra cada vez mais a verdade e a glória de Deus. Todos nós somos pecadores e somos condenados pelos nossos pecados. Isto é que é justo. Romanos capítulo 3, versículo 7 a 8 diz assim: e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. A condenação dos homens ímpios é justa, porque Deus é justo. E a justiça de Deus é aplicada por causa das injustiças humanas. Qual é a aplicação pessoal disso? Primeiro, você foi escolhido pelo Senhor para se enfileirar nas linhas dos exércitos de Deus. Você faz parte do povo de Deus. E por isso honra e glorifica o nome do Senhor, sempre em obediência plena, sem qualquer pensamento de negação ao Senhor. Em segundo lugar, Deus tem promessas especiais para cada um de nós, e no tempo estabelecido por Ele, uma a uma será cumprida integralmente. Deus é um justo juiz e retribuirá a cada um pelo seu comportamento diante de Deus e dos homens e pela sua fidelidade ao Senhor. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Concluindo a nossa aula de hoje, diante de Deus, todos nós somos iguais. Pela condição de sermos pecadores e carecermos do perdão e da glória de Deus. Reconheçamos Jesus Cristo, primeiro como nosso Salvador, por ter morrido em nosso lugar na cruz, e depois como nosso Senhor, para termos as atitudes morais e espirituais inteiramente submissas e em obediência ao Senhor Jesus Cristo, sabendo que Deus é um justo juiz dos vivos e dos mortos. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.